Deus, Pai de amor, de bondade, de generosidade, com profunda gratidão, Senhor, estamos aqui mais uma vez, gratos pelo que somos, pelo que temos, pela vida, pela nova oportunidade encarnatória. E nesse momento tão grave que vivemos, Senhor, somos muito gratos também pelos recursos que nos permitem continuar em comunhão e divulgar o Evangelho do Mestre Jesus e nossa querida doutrina espírita por meios virtuais. Pai, abençoa todos nós, abençoa nossa querida casa de João Batista e todas as casas de oração e trabalho no bem. Abençoa toda a humanidade, Senhor, mais do que nunca necessitada de teu amparo e proteção. Que nosso irmão Marcos Alberto, orador convidado de hoje, possa receber todo o amparo e inspiração da espiritualidade amiga, responsável pelos trabalhos de nossa casa e de seus guias espirituais. Assim, Pai, em teu nome, em nome de Jesus e em nome de João Batista, nosso patrono, vamos dar início à palestra desta noite. Graças a Deus. Bem, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Aqui estamos para uma conversa sobre o Evangelho, a visão espírita das lições do nosso Mestre Jesus, e escolhemos para conversarmos hoje um tema que está no capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Mais especificamente, desse capítulo, nós vamos trabalhar o item 9, que é a ingratidão dos filhos e os laços de família, que é uma mensagem espiritual ditada em Paris, no ano de 1862, por Santo Agostinho. Isso nos indica que essa mensagem foi recebida na reunião da Sociedade Espírita de Paris, que era presidida por Allan Kardec. Bem, o capítulo inicia com Kardec transcrevendo duas passagens, uma que está no Novo Testamento e outra que está no Velho Testamento. Então, vamos iniciar conhecendo essas duas passagens. A que está no Novo Testamento, ela foi transcrita por 3 evangelistas, ou seja, Marcos, Lucas e Mateus. Allan Kardec transcreve apenas a parte que se insere no tema, mas que faz parte da conversa que Jesus teve com o jovem rico. Ou seja, quando um jovem de família abastada chegou até Jesus e perguntou ao mestre o que ele ainda precisaria fazer para ganhar o reino dos céus. E Jesus, então, recorda a ele o que está ali nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos se encontram lá no Velho Testamento. Então, disse assim ao jovem rico: sabes os mandamentos. Não cometas adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra a teu pai e a tua mãe. Esta parte aqui toda está no Decálogo, e o Decálogo se encontra lá no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 12, que Allan Kardec também transcreve. Contam os evangelistas que o jovem, após ouvir essa resposta de Jesus, disse a ele que todas essas coisas ele já fazia. Ou seja, como um bom judeu, ele cumpria o decálogo, os 10 mandamentos. E aí Jesus faz a informação que ainda faltava uma coisa a ele,
que era se desapegar dos bens materiais, já que ele era um jovem rico. Mas essa parte da conversa de Jesus com o jovem rico nós não vamos trabalhar. Hoje nós vamos trabalhar o honra a teu pai e a tua mãe, que está lá no Velho Testamento, que é um dos códigos dos 10 mandamentos. Todos nós sabemos que muitos pais têm imensa dificuldade na criação e educação dos seus filhos. Todos nós sabemos dos problemas muito grandes, às vezes, que temos de relacionamento familiar. Ou seja, de termos um núcleo doméstico em paz, um núcleo doméstico onde seus elementos consigam se solidarizar, consigam ser fraternos. Muitos pais se queixam de filhos rebeldes, se queixam de filhos que não sabem obedecer, que não conseguem compreender os limites, e que isso se agrava quando esses filhos chegam à adolescência. E a grande pergunta que fica é o porquê disso. Porque num lar onde duas pessoas se uniram por amor e que estão fazendo todos os esforços para ter um lar equilibrado e harmonioso, porque esse lar recebe filhos que parecem ser verdadeiros desafetos dos pais. De onde vem isso? Porque muitos filhos abandonam os pais a partir do momento em que se encontram na juventude e passam, então, a caminhar no mundo com as suas próprias pernas, a serem senhores de si, porque abandonam os seus pais em quadros, muitas vezes, tristes, que nós assistimos na sociedade humana. Por quê? O honra a teu pai e a tua mãe nem sempre é cumprido, nem sempre é entendido. Aliás, muitas vezes, nem sempre é lembrado. Então, de onde vêm esses antagonismos? Santo Agostinho, aqui no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, vem trazer a explicação através dos princípios do Espiritismo. Porque o Espiritismo é o cristianismo redivivo. O Espiritismo veio nos trazer de volta Jesus, nosso mestre, e seus ensinos morais. E mostrar que Jesus é, sim, o enviado de Deus para lançar a humanidade numa nova fase de sua evolução, quando ele vem nos trazer a lei de amor, que resumiu magistralmente em duas frases: amai-vos uns aos outros e fazei ao outro somente aquilo que queira que o outro lhe faça. Essas duas frases resumem a lei de amor, que é uma lei divina, portanto, para todos nós e para ser aplicada em todos os tempos. Por que isso não vem acontecendo? Porque não conseguimos ainda nos amar, e principalmente em família. Santo Agostinho inicia, então, o seu texto, que, aliás, é um texto educacional de profundidade, que precisa ser lido, relido, meditado, debatido, porque ele nos dá diretrizes muito seguras dos porquês e sobre o que precisamos fazer para termos, então, harmonia, para termos paz e felicidade no lar. E ele, então, inicia, vamos passar aqui a palavra a Santo Agostinho, no primeiro parágrafo do seu texto, então vamos colocar aqui entre aspas, quando ele diz aqui: a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos. Mas a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso. Marquemos esta informação de Santo Agostinho. A ingratidão é fruto do egoísmo. Sabemos que no atual estágio de evolução em que nos encontramos, todos somos espíritos imperfeitos
e que carregamos conosco, num grau maior ou num grau menor, o egoísmo. Ou seja, todos nós somos, numa medida maior ou menor, egoístas, individualistas, que vivemos primeiro para nós, depois para os outros, porque não conseguimos equilibrar isso e ainda não conseguimos ter essa consciência da necessidade do coletivo, da visão global sobre a humanidade. Os nossos interesses particulares ainda estão à frente. Então, a ingratidão que muitas vezes os filhos têm para com os pais derivam do egoísmo. Mas por que isso? Explica então na sequência Santo Agostinho que, por vivermos ainda aqui na Terra, alicerçados no egoísmo, no orgulho, nas paixões, muitos desencarnam, retornam ao mundo espiritual, levando consigo esse egoísmo, esse orgulho, essas paixões, esses vícios, e, portanto, as mágoas e os ódios. Quando nos encontramos no mundo espiritual, nós vamos ser concitados a trabalhar isso. Ou seja, a compreendermos a lei divina e a necessidade do perdão. É isso que vai nos acontecer. Mas, num primeiro momento, vai acontecer a revolta. Claro, porque se nós não compreendemos alguém, se nós odiamos alguém, se achamos que esse alguém nos fez o mal, nos prejudicou, nós vamos querer justiça. Mas a justiça, nesse caso, ela está ligada à vingança, porque não compreendemos como a lei divina funciona. A cada um é dado segundo as suas obras, e que Deus, bondoso, misericordioso, também é justo. E que a reparação do erro virá com o tempo. Mas nós queremos essa reparação da forma imediata. Mas entre esses espíritos, que somos nós, porque somos espíritos encarnados, entre esses espíritos há aqueles que vão conseguir superar esse ódio, esse desejo de reparação imediata, que pode se transformar numa grave obsessão. E aí, então, esses espíritos, levados pelos espíritos superiores, vão, então, aceitar a possibilidade da regeneração, da reparação. E vão compreender que, para isso, precisam retornar à Terra numa nova encarnação com os seus desafetos. Porque aqui, no planeta de expiações e provas, é onde poderemos mostrar que realmente tomamos com bastante fé e força de vontade essa nossa resolução de reparar, de consertar esse passado. Então, muitas vezes, há um acordo realizado entre os antagonistas. Eles virão primeiro, ou seja, aqueles que nos prejudicaram, virão primeiro para se tornarem nossos pais. E nós viremos, então, na sequência, como filhos. Santo Agostinho, então, lembra que essa é a grande prova para o espírito. Porque quando encarnado, ele terá que fazer todas as forças possíveis da sua intimidade para superar o ódio. Porque agora, num novo corpo, numa nova situação, ele está frente a frente com aqueles a quem ele odeia, a quem ele queria fazer justiça com as próprias mãos. E ele vai ter que superar essa aversão natural que vai ocorrer dele para com agora os pais. Às vezes um pouco mais com a mãe, outras vezes um pouco mais com o pai, dependendo do que aconteceu nesse passado. Se ele, ao receber o amor dos atuais pais, conseguir lembrar da lei de amor, se ele conseguir manter o seu projeto de perdão, ele vai, então, conseguir superar esse passado.
Mas muitas vezes isso não acontece. Esse atavismo do passado ressurge, e aí ele começa a atacar o pai, ou a atacar a mãe, ou a ambos, porque algo nele, ele não sabe explicar, mas algo nele traz assim uma aversão espontânea aos pais, que ele não consegue amar, e que rejeita o amor deles. Porque Deus é sábio, e nos dá o período da infância. E quando olhamos para a criança que está conosco, nós não sabemos que espírito é esse. Não sabemos de onde ele veio. Nós não sabemos qual é a ligação dele conosco. Não sabemos o que ele fez conosco no passado, nem o que fizemos com ele nesse passado. Mas é criança, e a criança nos enternece, a criança nos sensibiliza, a criança é dependente dos nossos cuidados. Então, aí, os próprios pais, inseridos nesse projeto reencarnatório, também terão que fazer seus esforços para superar esse passado, e na promessa que fizeram, agora de receber esse espírito, terão que amá-lo. Essa é a explicação que Santo Agostinho dá em todo o início da sua mensagem, no item 9 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí temos a figura do filho difícil, que seria mais propriamente classificado como filho desafio. O espírito que agora precisamos amar. O espírito que agora precisamos conquistar o seu amor. Isso vai demandar, da parte dos pais, imensos esforços para educar, porque há uma diferença muito grande entre criar e educar. Dar a roupa, o alimento, o agasalho, a casa, a habitação, dar a escola, dar o brinquedo, tudo isso faz parte do criar, mas nem sempre está acompanhado pelo educar. Porque educar é propiciar o desenvolvimento das faculdades, das potencialidades desse espírito, uma alma imortal que agora está reencarnado. E nós vamos, então, propiciar esse desenvolvimento, tanto na área cognitiva, ou seja, na área da inteligência, do conhecimento, como na área afetiva, ou seja, na área do sentimento. E todos nós somos muito necessitados de termos Jesus em nosso coração. Nós temos visto seres humanos compondo esta sociedade, como nos mostrou Santo Agostinho, ainda envolvidos com egoísmo. E egoísmo é falta de amor ao próximo. É urgente que façamos esse trabalho. Amar para sensibilizar, ligar os corações infantis à lei de amor trazida por Jesus através dos seus ensinos e dos seus exemplos. Mas vamos passar novamente a palavra a Santo Agostinho. Vamos lá, então, para o quarto parágrafo da sua mensagem. E agora, ele vai, então, referir-se especificamente a nós, espíritas. Nós que conhecemos a imortalidade da alma, a vida após a morte. Nós que conhecemos a comunicabilidade entre encarnados e desencarnados, ou seja, a mediunidade. Nós espíritas que conhecemos a lei de evolução através da reencarnação. Diz então Santo Agostinho: ó espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus.
É essa a missão que vos está confiada, e da qual recebereis a recompensa, se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será o de vê-la entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosse feliz. E então, vós mesmos, carregados de remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação, para vós e para ela, na qual cercareis de mais atentos cuidados, e ela, cheia de reconhecimento, vos envolverá no seu amor. Essas palavras de Santo Agostinho são para tocar a nossa mente e o nosso coração. Porque joga todo o peso sobre os ombros dos pais. Hoje nós podemos estender para os avós, para os tios, todos aqueles que têm sob a sua responsabilidade uma criança, que é uma alma imortal, confiada por Deus para nós. E a nossa missão é educar essa alma, é ligá-la ao bem, ao amor, à lei divina, é moralizá-la, é espiritualizá-la, é corrigir as suas más tendências e potencializar as suas virtudes. Isso que Santo Agostinho nos diz nesta mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo é exatamente a mesma coisa que está na questão 582 de O Livro dos Espíritos, sobre a missão da paternidade. E que os pais, perante a lei divina, são, sim, considerados culpados, se os filhos se transviaram nesta existência por culpa deles. E aí, então, os pais, quando desencarnam, os responsáveis pelas crianças, vão, então, verificar os erros que cometeram e, com remorso, com arrependimento, solicitarão reencarnar novamente com ele, com essa alma. Mas agora, para vencer as más inclinações, vencer o egoísmo e conseguir amar e educar. Então, nós não temos apenas o caso desse espírito que solicita essa reencarnação. Mas aqui nós temos o caso dos próprios pais que falharam na última encarnação e solicitam retornar com ele. Mas para agora, sim, fazer o que devem fazer na sua educação. Isso nos leva a compreender que precisamos realizar todos os esforços para a nossa educação, que é a chamada autoeducação. E para moralizar, espiritualizar alguém, eu preciso primeiro me moralizar. Eu primeiro preciso me espiritualizar. Para corrigir as más tendências que esse espírito, agora meu filho, está apresentando, eu preciso corrigir as minhas más tendências primeiro, para que eu tenha a força da autoridade moral e do próprio exemplo. Sem isso, não adiantam sermões, castigos, ameaças, nada disso verdadeiramente educa. As duas grandes ferramentas da educação são o exemplo e a autoridade moral. Se eu sou avô, se eu sou avó, tenho que fazer isso também. Ainda mais no mundo moderno que estamos vivendo, e que muitas vezes os netos, as crianças, vivem mais com os avós do que com os próprios pais, que precisam trabalhar. Então, temos que tomar cuidado. Porque não queremos, em sã consciência, desencarnar com consciência culpada.
e tendo que refazer a nossa caminhada evolutiva para mais uma encarnação. Nós estamos aqui agora para aprender a nos amarmos, para aprendermos a sermos melhores, e não temos que repetir as lições no futuro, em nova encarnação. A lei é de progresso, e precisamos fazer os esforços para progredir. Mas vamos novamente passar a palavra a Santo Agostinho. Vamos a ele no parágrafo aqui seguinte, abrindo aspas, diz então Santo Agostinho: não recuseis, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim e que vô-lo enviou. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e dela podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar, ou para expiar. Mães, abraçai, pois, a criança que vos causa aborrecimentos, e dizei para vós mesmas: uma de nós duas foi culpada. Merecei as divinas alegrias que Deus concedeu à maternidade, ensinando a essa criança que ela está na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar. Mas, muitas dentre vós, em vez de expulsar por meio da educação os maus princípios inatos, provenientes das existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por descuido ou por uma culposa fraqueza. E, mais tarde, o vosso coração ulcerado pela ingratidão dos filhos será para vós, desde esta vida, o começo da vossa expiação. Fechando aspas, as palavras vigorosas de Santo Agostinho para os pais e especificamente para as mães. Aceitação é o primeiro ponto. Aceitar o filho como ele é, com as suas tendências, com aquilo que ele revela, porque, como ele bem retratou aqui, não sabemos quem errou no passado. Se ele ou se nós. E como não sabemos, não podemos julgar. E então, se estamos juntos, por misericórdia divina, nós temos que olhar o filho desafio como uma bênção. Porque com ele, nós vamos poder aprender muito. Com ele, nós vamos poder avançar no amor. Isso me faz recordar uma história que para mim muito me tocou e que tomei como um grande exemplo de paternidade e maternidade, de amor incondicional aos filhos. Me recordo aqui do Júlio, grande companheiro do movimento espírita. Júlio foi agente penitenciário durante toda a sua vida, até a sua aposentadoria. E Júlio, então, gostava de contar uma história que ele viveu, que aconteceu com ele, e que é a seguinte. Júlio, como agente penitenciário, estava lotado, estava trabalhando no complexo penitenciário de Bangu, na cidade do Rio de Janeiro. Era alto verão, mais de 40 graus, aquele sol castigando, e era dia de visita. Júlio conta que estava na portaria do presídio e, estendendo o seu olhar ao longe, viu uma senhora que caminhava para o presídio. Em cada braço, uma sacola. E ela então veio se aproximando, e Júlio a identificou. Ele já conhecia boa parte das mães, dos familiares que visitavam aqueles que estavam na penitenciária. E quando ele identificou, ele pensou assim:
Ah, coitada! Está vindo aqui fazer a visita debaixo de todo esse sol, esse calor imenso. E hoje cedo, filho dela foi transferido daqui. Ele não está aqui. Mas ele não podia fazer nada. Ela então veio e chegou na portaria. E ao fazer a sua identificação, ele estava lá, olhou para ela, já uma senhora, que tinha colocado as duas bolsas no chão, com coisas para o seu filho, enxugando o suor no rosto. Ele olhou para ela e disse: "Oh, minha senhora, eu não sei nem como lhe dizer isso, mas é que seu filho não está mais aqui. Ele foi transferido lá para o presídio da Frecaneca, no centro da cidade. Para quem não conhece a cidade do Rio de Janeiro, Bangu fica lá na Zona Oeste. E da Zona Oeste, em Bangu, para o centro da cidade, de ônibus, dependendo do trânsito, é possível levar 1h30, 2 horas para fazer esse traslado. Ela então olhou para o Júlio, enxugando ali o seu suor, pegou as duas bolsas, disse: "Muito obrigado, meu filho." Deu as costas e começou a caminhar. E o Júlio então disse: "Onde a senhora vai? Debaixo desse sol todo, fica aqui, descansa um pouco." Ela então se volta a ele e diz assim: "Vou visitar meu filho." "Mas senhora, a senhora carregando todo esse peso, ainda vai ter que caminhar daqui até sair do complexo, até chegar na avenida, pegar um ônibus. A senhora vai chegar lá praticamente em cima da hora do encerramento das visitas. Talvez a senhora tenha pouquíssimo tempo para ficar com ele. Não é melhor deixar para outro dia?" Ela então sorriu, olhando para o Júlio, nosso agente penitenciário, e simplesmente disse assim: "É meu filho." E saiu caminhando. Júlio então contava essa história. Dizia assim: "Olha, naquele momento, eu tive que me segurar, porque eu quase fui às lágrimas. Que ali estava o verdadeiro amor. Ela não se importava com o que o filho tinha feito na vida, porque estava preso, condenado. Nem se importava de todo o sacrifício que tinha que fazer para visitá-lo. Como ela respondeu simplesmente: era seu filho." Então, quando vemos essa história, aí nós compreendemos o que é a verdadeira maternidade, o que é a verdadeira paternidade, que é o verdadeiro amor, que tem que ser incondicional. Essa mãe, ao desencarnar, ela será recebida com toda a alegria, com festa. Porque se o filho se transviou nesta existência, não foi por culpa dela, que fez todos os esforços que podia, e acima de tudo, esforços do coração, para bem encaminhá-lo na vida. E é isso então que nós temos que fazer. Hoje nós adultos, em relação às crianças e aos jovens, para que eles então consigam compreender este mandamento, que está lá na lei mosaica, está lá no famoso decálogo, os 10 mandamentos recebidos por Moisés, e que foi relembrado por Jesus. Honra a teu pai e a tua mãe. Perdoa, compreende, ame. Não importa o que eles tenham feito ou deixado de fazer. No mínimo, eles nos deram a oportunidade de viver, de termos mais uma existência, para podermos cumprir com a nossa missão nesta encarnação. Falharam? Não souberam dar a verdadeira educação? Não importa. Não julgueis, para não serdes julgados.
E nos colocando agora na posição de pais, de avós, também não estamos aqui para julgar nossos filhos, nossos netos. O que foi que fizemos para que eles nos odeiem, para que eles não queiram viver conosco e nos amparar? Isso é com Deus. Porque sabemos que o acaso não existe. E que aqui, neste momento, na Terra, nesta encarnação, precisamos deixar esse passado no passado, lá atrás, e construir no hoje o futuro mais glorioso para todos nós. Se eles mantiverem a ingratidão, nos ferindo o coração, perdoemos. Como diz o poeta Casimiro Cunha, através das mãos maravilhosas de luz de Chico Xavier, auxilia, perdoa e passa. Mas lembre, filho é sempre filho. E precisamos, então, estar apostos para amá-los, acima de tudo, para resgatá-los, nunca para abandoná-los. Aquilo que não for possível ser realizado nesta encarnação, poderá ser feito na próxima, se na atualidade plantarmos as sementes do amor, as sementes da bondade, da fraternidade, da ética, dos bons exemplos. Porque semente plantada é semente que haverá de germinar no futuro. Tempo ao tempo. E a vida continua. Nós vamos de volta ao mundo espiritual e haveremos de retornar ao mundo corporal, essa caminhada evolutiva. Mas importante é bem semearmos hoje, para que esse amanhã possa ter uma boa colheita. Essas são as reflexões que o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. E nesta mensagem do Espírito Santo Agostinho, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Que, acima de tudo, aprendamos com a lei divina e com Jesus nosso Mestre, que estamos aqui para superar as diferenças, apararmos as arestas e colocarmos em prática talvez o maior dos pilares da educação: aprender a amar. Por isso Jesus fez questão de dizer: amai-vos uns aos outros. E não esqueçamos que é com as crianças, esses espíritos reencarnados, que antes de mais nada temos que aplicar a regra de ouro da educação: fazer a eles somente o que gostaríamos que eles nos fizessem. Que Jesus também ensinou e exemplificou. Ficamos aqui com estas reflexões em torno das lições do Evangelho, para que a família seja um grande núcleo de amor que possa, então, formar cidadãos éticos e solidários, para que eles, nessa nova geração, possam também formar uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde a bandeira da caridade será a bandeira hasteada de todos. E aí nós sairemos deste mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração construído por nós mesmos. Agradeço por esta oportunidade, rogando as bênçãos do nosso Mestre Jesus sobre todos e que a paz esteja nos nossos corações hoje e sempre. Muito obrigado. Senhor, agradecemos por mais essa oportunidade de aprendizado. Fortalece em nós, Pai, cada vez mais,
os propósitos de renovação e amadurecimento espiritual. Que essas lições fiquem registradas profundamente em nossos corações e nossas mentes, mas principalmente que saibamos colocar em prática tudo que temos aprendido. Que tuas bênçãos se derramem sobre nossa casa e todos os seus trabalhadores, encarnados e desencarnados. Que toda a humanidade possa ser iluminada pela luz de nosso Mestre amado Jesus. Encerramos nossa palestra, Pai, em teu nome, em nome de Jesus e em nome de João Batista, dando graças a Deus.